Sejam bem-vindos ao podcast Deus e Débora, o podcast das boas notícias. Hoje nós vamos falar sobre onde está a sua Bíblia. E para falar sobre a palavra de Deus, eu tenho a honra de dizer que eu estou aqui com o Roberto Palhano. Roberto Palhano é pastor do Verbo da Vida aqui de Natal, professor do Rema, meu professor. Ele também é PRF, engenheiro civil. Quanta coisa, dá tempo de fazer tudo. Mais ou menos. Muito obrigada por você estar aqui, de verdade. Amém. Então, eu que fico feliz, né, e honrado pelo convite recebido. E espero corresponder àquilo que essas pessoas irão estar recebendo dessa palavra. Amém. Porque ela é quem faz toda a diferença na nossa vida. Exatamente, amém. E nós vamos falar sobre a palavra de Deus. É muita coisa para falar sobre a palavra de Deus, né? Mas o Senhor vai nos guiar naquilo que nós precisamos dizer e que sua vida seja alcançada. Pastor, vamos começar falando sobre o valor da palavra de Deus. Eu creio que antigamente nós tínhamos uma definição do valor da palavra do Senhor. Mas o que está acontecendo hoje? Estamos deixando a nossa Bíblia aberta na sala, né? E ela está ali apenas para visualizar. É como um vaso, um enfeite. Um enfeite. Um enfeite. Então, na verdade, a Bíblia, à luz da palavra de Deus mesmo, ela própria se mostra como Deus colocando ela acima de tudo. Tem uma passagem que diz que o Senhor magnificou acima de todas as coisas o seu nome e a sua palavra. Então, a palavra de Deus, ela é tão poderosa que foi através dela que tudo foi criado. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 3, diz que nós entendemos, né, que todas as coisas foram criadas pela palavra de Deus, de forma que o visível veio a existir daquilo que não existe. É perfeito. Né? Então, se a gente pega o livro dos começos, que é Gênesis, e a gente começa desde o capítulo 1, toda a parte do capítulo 1 fala de como tudo foi criado, né? Que a terra estava sem forma e vazia, né? Que o Espírito do Senhor pairava por sobre as águas, e o Senhor, né? Deus começou a falar, e disse, haja luz, e houve luz. E assim, tudo que ele falava, acontecia como ele dizia. E depois que a luz entrou, ele começou a dar forma às coisas com a sua palavra. Então, a palavra de Deus criou todas as coisas, inclusive ao ser humano. Sim. Porque depois que ele fez tudo, que deixou tudo perfeito, e o ser humano é a sua criatura mais perfeita, e ele criou o homem para verdadeiramente usufruir de tudo que ele tinha criado, ele é como se ele tivesse feito uma reunião na Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, e disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e tenha ele domínio sobre todas as coisas. Então, essa perfeição de Deus, de como ele estabeleceu tudo, de como ele fez tudo, né? Nesses dias, nas aulas, eu disse, às vezes a gente fica olhando para a lua ou para o sol e fica dizendo, rapaz, deixa eu ver se tem alguma corda que está segurando. Mas a própria Bíblia diz que tudo está seguro pela palavra. É perfeito. Quanto mais você estuda o sistema solar, todas as coisas, os planetas, o Sol, eu digo, Jesus, é uma harmonia perfeita. O corpo humano. Tudo. Todas mais as coisas. Nós estudamos, nós vemos, claro, à luz da palavra. Isso mesmo. E o valor da palavra de Deus, né, como a gente estava falando, você citou alguns versículos, muitas pessoas, e eu falo muito isso lá nas minhas redes sociais, nós deixamos a Bíblia aberta. Isso. Né? E muitos hotéis também tem, né? O Novo Testamento lá. Os Gideões, Bíblia. Né? O Novo Testamento dos Gideões. E o valor da palavra de Deus, primeiro, ela não vai ter o valor se ela está lá parada, aberta. Né? A primeira decisão é ler. Perfeito. A segunda, praticar. Isso. Para a gente poder ver e experimentar. Né? Você até falou em sala de aula. Isso, porque quando a gente fica só na parte da leitura propriamente dita, e de um conhecimento, mesmo chegando a se ter um conhecimento, porque além da leitura, a gente precisa meditar. Sim. Tem pessoas, Débora, que eu não nada contra, mas, por exemplo, elas firmam um propósito, chega no início do ano, não é? Em janeiro, todo mundo cria metas, né? Todo ano, no final do ano fica, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou entrar na academia, vou caminhar, vou mudar a alimentação, e muitas vezes na caminhada deixa tudo, não cumpre nada.
E alguns dizem assim, eu vou ler a Bíblia toda naquele ano. Sim, Isso é interessante? Eu não vejo nada de errado nisso. Mas, muitas vezes, essa meta ela não vai fazer a diferença para aquilo que Deus quer para nós com relação à palavra dele. Por quê? A gente vai criar uma meta de querer de ler a Bíblia, e a gente lê por ler, e nada daquilo a gente absorve, não vai adiantar de nada. O que é preciso fazer, ou é melhor fazer? É preferível que você pegue uma passagem ou um contexto e você medite naquilo. Você rumine aquilo. Até que aquilo que você está lendo, aquela que antes era teoria, que antes era só uma letra, ela se torne vida para você. Perfeito. Não é que você se alimente com ela, como Jesus falou, né? Nem só de pão viveria o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então é uma forma de você se alimentar mesmo, ruminar, pensar sobre, né? Até que ela se torne uma com você. Aí sim, essa palavra, ela vai ser vida para você, e ela vai trazer benefícios não só para a tua vida espiritual, mas para todo o seu ser. E aí você experimenta a palavra de Deus. E aí você experimenta. Aí você vai provar e ver que o Senhor é bom. Né? E vai ter o entendimento de que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. A gente começa a ficar assim maravilhado. Meu Deus, eu tinha tudo isso nas minhas mãos e eu não fazia nada. Eu falei sobre isso ontem. É como se na sua conta bancária tivesse R$1 milhão e você não sabe. Uma comparação simples, né? Perfeito, mas é isso mesmo. Você não usa, você não vai buscar. Então né? você não usufrui. Você recebeu, porque a gente recebeu de graça isso. Pois é. Mas a gente não usufrui. Não usufrui. E você falando aí sobre a prática da palavra, eu tive o meu período, né? Eu conheci Jesus quando eu tinha 11 anos, fui batizada no Espírito Santo, enfim, mas teve a parte que eu desviei, né? Que eu fui agnóstica, eu estava ali dizendo. E aí eu voltei para Jesus mais ou menos em 2019, voltei a realmente ter um relacionamento. Então eu fui lá e li a palavra. E eu vivi alguns anos lendo a palavra e tentando entender aquela palavra na minha vida. Mas quando eu conheci o Ministério Verbo da Vida, e como eu disse a vocês, sempre digo para o pastor Alex, para todo mundo, que eu sou muito grata. Sim. Porque você tem um lugar onde as pessoas entendem a seriedade da palavra, muda todas as coisas. Verdade. E aí eu lembro muito bem que eu comecei a ir para a igreja e eu estava naquela montanha-russa. Sim. Um dia eu ficava feliz, outro dia eu ficava triste. Eu ia vivendo pelas minhas Tava emoções. como a onda no mar. Como a onda no mar. E eu olhava assim para a palavra e tem aquele versículo que todo mundo conhece, que é: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ei, que versículo poderoso. E aí vamos dizer que você viva apenas esse versículo na sua vida. Grandes coisas mudam. Mas muitas vezes temos esse versículo apenas lá no carro, na parede de um lugar. Ou dentro de casa aberto. Ou dentro de casa aberto. E aí o que eu comecei a fazer? Eu em pranto, chorando, né? A alma sofrida, não entendia, vivia perecendo porque eu não conhecia a palavra, porque a palavra de Deus, ela é a verdade que liberta. O mundo vem de várias liberdades, mas a verdadeira liberdade é essa daqui, que liberta a gente do mal. E aí eu comecei a declarar em prantos: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E eu chorava: e o Senhor é meu pastor e nada... Tem alguma coisa de errado, porque se o Senhor é meu pastor e nada me faltará... Por que está acontecendo isso aqui? E aquilo ali mexia comigo. E eu declarei, Roberto, eu declarei. Até que aquilo ali virou a palavra revelada. Até que a palavra gerou vida em mim. Se tornou vida. É isso que eu digo. Você ruminou de tal forma, porque meditação é como se você observa um animal ruminante, tipo uma vaca. Sim. Né? Ela coloca o capim na boca, mas ela não engole logo. Você pensa que ela engole, mas não. E de repente ela está ali mexendo, remoendo, até que ela vai e come. Aquilo ali é o que a gente deve fazer quando a gente ler a Bíblia. Não é ler por ler. Entendeu? Ela se tornar uma conosco. Por exemplo, o alimento. Tudo que nós nos alimentamos, tudo que a gente come, se torna um no nosso organismo. É verdade. Entendeu? Ele faz parte agora do nosso ser. Então, não foi à toa, não foi coincidência,
né, de Jesus ter falado mesmo, que nem só de pão viveria o homem. Sim. Ele diz, olha, do mesmo jeito que no natural a gente precisa do alimento, porque se a gente não se alimentar, a gente vai chegar um momento que a gente vai precisar ir no hospital tomar soro para se reerguer. Nosso corpo físico, para que ele se mantenha firme, para que a gente mantenha a nossa defesa imunológica no nível que devemos ter, para a gente conseguir, né, viver no dia a dia, nas intempéries da mudança de clima, de tudo isso, a gente precisa estar bem alimentado. Verdade. A gente precisa estar bem nutrido, né? Bem nutrido. E para que isso aconteça, a gente precisa comer, a gente precisa beber, né? Aí a vida espiritual é tão importante quanto, ou até mais. Sim. Mas se a gente se alimenta todos os dias, pelo menos 3 vezes por dia, né? E a gente se mantém firme, por que é que a gente só vai se alimentar muitas vezes num domingo perdido? Pois é. E a gente quer os resultados. Mas a gente não está fazendo nada para ter esse resultado. Se fizermos uma analogia com alguém que pratica exercício, você vai ver alguém que não pratica e alguém que pratica, você vai diferenciar pelos músculos. Exato. Uma pessoa que está dentro da academia e trabalhando muito a sua musculatura, dos membros internos, membros externos, né, assim, inferiores e superiores, você observa com o tempo que vai ter mudança no seu corpo, né? Então, aquilo dali faz com que muitos que estão ali praticando, eles gostem do resultado e eles fazem mais ainda. Para eles não é mais dor, não é mais cansativo, não é mais enfadonho, é prazer. Já vira parte da vida. Vira parte da vida. Muitas vezes pessoas começam a ler a Bíblia e ainda não têm tido o resultado necessário que eles estão buscando, porque Deus não é mágico. Com certeza. Tudo tem uma questão de prática, né? Do dia a dia. Só que quando você persevera e você começa a ver pequenos resultados, aquilo é tão bom, mas tão bom que você diz, eu não posso mais me apartar disso, não. Exato. E quanto mais você vai mergulhando, mais você vai vendo resultados práticos na sua vida. Exato. E aquilo dali vai fazer você desenvolver prazer. Então, por exemplo, a gente está falando da importância da palavra. No Salmo, no capítulo 1, é fantástico o que o salmista diz. Ele diz que bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aí ele diz, antes, o seu prazer. Há um prazer. Veja, não é uma obrigação. É um prazer. O seu prazer está na lei do Senhor, ou seja, na palavra de Deus. E nessa lei, ele medita de dia e de noite. Ou seja, ele se alimenta, ele come, ele pensa sobre. Ele pensa sobre. Ele fica ali, sabe, maturando. Aí a palavra de Deus, ela faz uma analogia, ela compara esse homem a uma árvore plantada junto a ribeiro de águas. Débora, eu sou PRF, como você disse. Uma vez eu, ainda morando em Campina Grande, fiz uma viagem com uns colegas na tribulação do helicóptero da PRF. Sim. E a gente fez uma viagem de mais ou menos 300 quilômetros. E era um período que tinha havido uma seca muito séria aqui no Nordeste, em torno de 10 anos de seca. Tinha cidades lá da Paraíba, no interior da Paraíba, que há 10 anos não tinha água encanada. Era só água com caminhão-tanque. Caminhão de aqueles... pipa. Carro-pipa. E aí, eu observando, porque eu sou dessa forma, eu quero ver Deus em tudo. Eu não perco a oportunidade. Então, eu em cima, no helicóptero, olhei para baixo, para a terra, e tudo seco, tudo cinzento. 10 anos, sem chuva. Nossa. Tudo morto. E, de repente, a gente passou em um determinado lugar onde tinha um córrego. Um fileto de água. Um filetinho de água assim. Bem curto e um fileto. E nesse fileto de água tinha algumas árvores próximas dela. Na mesma hora, essa passagem veio dentro do... Por quê? Porque essas árvores, elas estavam viçosas. As folhas verdes e fruto. Aí o Senhor, na hora, disse, está vendo, filho? Uma árvore plantada junto a ribeiro de águas. Ela dá fruto ao seu tempo. E o Senhor, na palavra, diz,
E a pessoa que é comparada a essa árvore, no devido tempo dá seu fruto, e tudo que ele faz prosperará. Então, o que vai fazer a gente prosperar? O que vai fazer a gente viver bem no mundo de um caos que a gente vive? É a gente ter essa palavra arraigada no nosso coração, vivenciando ela todos os dias. Amém, amém. Glória a Deus. Uau! Isso é o que com certeza você meditou no Salmo 1 e o Senhor te fez lembrar. Justamente. Né? Você meditou com prazer. Estava no bom depósito do coração. Estava. E aí você falando, me veio à mente que quando nós não colocamos a palavra de Deus, né, para meditar, para a gente ler, para a gente colocar para dentro e gerar vida, a gente coloca outras coisas. Certeza. Porque se você não está lendo a Bíblia, você está lendo outra coisa. E aí vem aquele ponto. O que está substituindo a palavra de Deus? O que você está mais valorizando? E aí vai acontecer algo. Porque se você come um bom alimento, o teu corpo responde. Mas se você fica comendo muita besteira... Vai chegar um momento que você vai ter problema. O corpo vai responder, só que suas de forma negativa. taxas vão aumentar, você vai ter pressão alta. Exato. Entendeu? E aí, quando eu estava naquele meu momento, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, na verdade, eu estava colocando o alimento da palavra para dentro até que ele virasse vida e combatendo as outras coisas que eu andava comendo. Isso. Né? As informações. E eu gosto muito de observar que a fé vem pelo ouvir, né? Porque se está no nosso coração é porque nós vemos, mas a palavra de Deus diz que é pelo ouvir. E ouvimos. Né? Então, nós absorvemos. Os nossos ouvidos são portas. Isso mesmo. O que você está deixando entrar? Deixando entrar. Porque tudo que você escuta, vai. Então, o que eu escutava nessa época? Primeiro, eu não tinha a igreja na época, então eu não tinha um ambiente favorável. Que é importante. Eu não tinha associações. Poder da associação. Exato. Perfeito. Então, eu não tinha pessoas, eu não estava lendo bons livros, eu não estava lendo a palavra. Então, assim, eu estava absorvendo aquela voz daquela pessoa negativa. Perfeito. Né? Então, eu estava me alimentando de outras coisas. E aí, quando eu peguei, né, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e fui colocar isso para dentro de mim, foi uma luta. É isso mesmo. Porque o início é assim. Mas hoje não. Hoje as pessoas veem a gente... Por exemplo, você é professor, eu gravo vídeos e a gente está sempre mantendo a constância de falar da palavra de Deus. E as pessoas acham que você não tem problemas. É verdade. Né? Porque a gente está aqui, está todo mundo arrumado. Mas nós temos as aflições, todos nós passamos. Todos nós passamos. Aí a diferença hoje que eu percebo é que vem. Eu inclusive, estou passando por uma aflição, uma tribulação na minha vida. Mas eu tenho a palavra e eu não abro mão dela. Essas situações que surgem para nós são inferiores. São inferiores. Entendeu? São coisas que trazem um certo abalo no dado momento, na hora que chega, a má notícia até pode abalar. Mas se a gente tem a palavra dentro da gente, a gente permanece firme. Amém. Do jeito que o Senhor falou tanto com você, sobre o Senhor é meu pastor e nada me faltará, as pessoas que estão próximas de mim, eu acredito que nesse pouco tempo que a gente tem convivido na sala de aula, você já deve ter percebido que eu sou uma pessoa alegre. Não é? Engraçado que na verdade, quando eu fui... antes de lhe conhecer, quando eu vi a foto, eu comecei a rir, assim, ele é feliz. Quando eu teve um dia que eu fui entrando na igreja, lá na igreja para dar aula, aí o monitor olhou para mim e eu até falei isso. Ele disse, mas pastor, o senhor está entrando aqui, o senhor é o tempo todo rindo. Eu digo, rapaz, é o tempo todo rindo. Mas por quê, Débora? Porque eu meditei. Sim, você se alimentou. Eu meditei, eu entendi. E eu passei a experimentar que a alegria do Senhor é a minha força. Uau, aí veja, às vezes Lucerna, minha esposa, né? ela brincando lá em casa, ela com os meus filhos, ela disse, eu acho que Beto não é humano. Ele precisa ser estudado. Porque nada abala. Porque o mundo está caindo ao redor dele e ele está dando gargalhada. Mas não é. É porque é tão verdadeiro para mim, é tão real, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E que também a alegria do Senhor é minha força. Essa alegria do Senhor é minha força. Quando chegou como rema para mim, como algo revelado, eu entendi. Eu disse, espera aí. Se a alegria do Senhor é minha força, por que é que eu vou dar vazão à tristeza? Sim. Por que é que eu vou deixar o inimigo tripudiar da minha vida? Ele pode vir com 1000 notícias ruins. Situações podem chegar ao meu redor de todas as formas possíveis e imagináveis.
Mas o inimigo não é mais poderoso do que o meu Deus. Amém. O meu Glória a Deus é o meu Pai. Glória a Deus. O Espírito Santo habita dentro de mim. E se eu posso ir vivo, e essa alegria, que Salmo 2 diz que o Senhor ri dos seus inimigos. Quando eu descobri que o meu Deus, que é o meu Pai, ri dos seus inimigos, e em Efésios 5, a palavra de Deus diz que eu devo ser imitador dele como filho amado, eu vou viver rindo. E você revela a glória de Deus quando você sobe lá. E aquilo dali faz com que a gente não esmoreça em nenhum momento, Débora. Porque a alegria é força. Eu tenho provado disso. Eu não tenho problema de me acordar. Eu não tenho problema de dormir tarde ou dormir cedo. Eu não tenho problema se for para não dormir, porque meus plantões, né, ainda estou na PRF, na ativa, e acontece que de uma situação onde à noite a gente não tem nem como reclinar a cabeça. Mas e aí, o outro dia você fica cansado. Se eu descanso 1 hora em casa, é muito para ir correr para a igreja. E é como se eu tivesse passado 8 horas dormindo. Por quê? Porque o Senhor renova minhas forças. Exato. Aí uma pessoa que não tem a palavra, não dormiu bem pouquinho, já fica com aquele estresse. Porque né? ele começa a pronunciar. Isso. E fé também, palavras são criativas. Quando você começa a dizer, eita, amanhã vai ser muito cansativo, amanhã vai ser problemático, amanhã eu vou ter muita dificuldade. Você está proferindo coisas que você, sem perceber, você está criando. Exato. Então, se Deus, pela sua palavra, Ele criou todas as coisas, e Ele me chama de filho, e quer que eu imite Ele, o que é que eu vou fazer com a minha vida? Eu vou criar a minha vida, ou o meu mundo, pelas minhas palavras. Glória a Deus. Quando eu alinho as minhas palavras à palavra de Deus, que é a verdade, então eu começo a ter os benefícios dela. Exato. Porque não é só a gente acreditar na palavra, a gente conhecer o que está escrito, e que coisa boa conheci. Isso não vai fazer diferença para a gente, Débora. Não vai fazer diferença para você que está nos assistindo. A diferença que vai acontecer na nossa vida é a gente meditar, né, ruminar essa palavra até que ela se torne verdade para a gente e a gente, de fato, provar, praticar. Como o Tiago diz, não sejas ouvintes negligentes, mas operosos praticantes da verdade. Então, se a palavra diz que a alegria do Senhor é minha força, por que é que eu vou permanecer triste? Entendeu? Se a palavra de Deus diz que o meu Deus, segundo suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades, por que é que eu vou ficar atentando para a economia da nação? Por que é que eu vou ficar observando o meu salário? Porque tem gente que ganha o salário, antes de ganhar já diz, eita, o meu salário não vai dar nada nesse mês. E assim acontece. Porque ele criou. Porque ele criou. Porque é isso que ele está se alimentando. Então, o que é que ele precisa dizer? Qual é a consideração? O que é que ele precisa colocar em primeiro lugar? A palavra, como você disse. Temos colocado muitas coisas na frente da palavra. O mundo que a gente tem vivido, Débora, é um mundo que é muito atrativo. Tem muito outdoor que está nos convidando para distrações. Essas distrações, a tecnologia é uma bênção, é um maravilhoso, se você souber utilizá-la. Olha, nós estamos aqui, né, Deus te deu uma inspiração, né? Deus e Débora, ficou fantástico esse nome. Parabéns mesmo, é inspiração mesmo, divina. Então, isso daqui que você está fazendo, isso é sobrenatural, Débora. Mas quantas pessoas não estão usando dessa mesma ferramenta, que é uma bênção, para fazer coisas que não tem nada a ver, ou que para trazer prejuízo para as vidas, sabe? Notícias ruins, pornografias, coisas baixas, sabe? Situações que vão levar as nossas crianças a uma situação que não é confortável, né? Mas glória a Deus com pessoas como você, que tiveram o discernimento, o insight mesmo, né? De momentos que até fora de igreja, isso é tão glorioso, porque tem pessoas que às vezes têm dificuldade de ir para uma igreja. Exatamente. Porque viveram uma vida toda vendo críticas ou criticando, e às vezes tem aquela taxa, eu costumo brincar, Débora, dizendo que eu preciso matar um leão a cada dia, porque o único P que eu ainda não sou, né, e não pretendo ser, mas pessoas querem desde Campina Grande
Beto, por que tu não se candidata? Porque não se candidata? Eu sou o partido PPP. Eu só estou nos 2 P. Policial e pastor. Porque tem muita gente que quando olha para um policial, alguém fardado, ou a um pastor, diz, é ladrão. Sim, é verdade. Por causa de quê? Por causa de alguns testemunhos ruins. Uhum. Mas não é porque tem alguém faz uma coisa errada que todos são. Uhum. A gente não pode generalizar nada. Não é? Pelo contrário. Então, por isso que eu digo, eu preciso matar um leão a cada dia para provar para as pessoas que eu posso ser diferente. E eu sou diferente. E eu fiquei pensando nisso quando você estava falando da palavra, porque o seu trabalho, eu não sei como é, Uhum. mas com certeza deve ter muitas circunstâncias Sim. adversas. Sim. E é nas circunstâncias adversas que nós vamos ver se realmente a palavra vai saltar. Débora, coração. quando eu entrei na PRF, os colegas, eles me chamavam de... Me tiravam onda comigo em tudo. E era. Eu era o Bíblia, era o quadrado. Que legal, Bíblia. Ah, lá vem o Bíblia. Isso é um Eu elogio. disse, que coisa maravilhosa, pode continuar me chamando. Lá vem o quadrado, lá vem isso, lá vem aquele santinho. E eu, na bênção, na paz, na tranquilidade, sempre me dei muito bem com todo mundo, nunca tive atrito, problema, pelo contrário, sempre fui um apaziguador. Sim. Aí, na hora do vamos ver, na hora da dificuldade, na hora dos problemas que a gente ia enfrentar lá, Uhum. eles iam recorrer a quem? Aberto. Então, nisso daí, eu comecei a gerar eles começaram a ter um respeito a mim, pelo Glória a posicionamento que eu me firmei. E nessa brincadeira já vão 29 anos. E assim, provei de momentos onde pude ajudar pessoas acidentadas, porque estava lá a palavra. Sim. Débora, muita gente, muitas pessoas não vão abrir a Bíblia. Não vão abrir a Bíblia. Mas elas vão nos abrir. Sim. Ou elas vão se abrir conosco. É Aí verdade. a palavra de Deus diz que nós somos a carta viva e lida por todos. Uau. Então, nós precisamos colocar essa palavra dentro de nós, no bom depósito do nosso coração, para na hora que a gente precisar, não só a gente vai usufruir, mas pessoas vão usufruir dela por causa da gente, Glória a Deus. através da gente. Então, se nos apertarem, a palavra tem que sair da gente, Igual a Jesus. igual a Jesus. Porque para mim, quando eu leio a passagem onde Jesus estava na cruz e ele... Você tem noção, é porque a gente não tem noção do sofrimento que Jesus passou ali. E o que foi que saiu da boca de Jesus? Pai, perdoa, perdoa eles. Verdade. O que tinha dentro algo- de Jesus era a palavra. E às vezes a gente é pressionado em algumas situações e a gente já, Já quer... né, a carne ali A gente- dominando, a gente já fica estressado, já fala, né? Então, assim, precisamos refletir o que tem dentro de nós, porque no dia adverso nós veremos o que estamos carregando. Justamente, Porque é como você falou em sala, né? Uhum. É a esponja. Isso. Quando Quando tá passando por um momento difícil, você vai ser apertado. Se ela for espremida, Vai sair o quê? vai sair água e sabão. O que é que vai sair da gente? O que é que Não vai é? sair da gente? Vai sair da gente o que a gente colocar no nosso coração. Isso. A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Então, às vezes a gente lê, medita numa passagem e parece que nada aconteceu. Não há problema nisso. É como nós vamos fazer uma feira. Por exemplo, minha vida é muito corrida, então eu faço feira de mês. E eu gosto de fazer feira. Eu não gosto, não. Ó, Débora, às vezes Luciana até, eu vou até mandar um recadinho para ela, que a gente faz junto, mas tem vezes que ela não quer ir, sabe? Ou diz, não, Beto, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E eu tenho que fazer, e não é brincadeira, feira de mês é muita coisa. É. Mas veja, a gente faz aí, eu gosto de organizar. Porque, Débora, eu aprendi que Deus é organizado. Exato. Então, se Deus é organizado e eu preciso parecer com Ele, até o carrinho de feira, eu boto tudo no devido lugar. Você sempre foi assim ou foi depois da Sempre. palavra? Sim. Não, Já é uma dádiva de Deus. eu tinha isso, eu tinha essa coisa de bem comportado, Sim, estudioso. de estudioso, eu tinha Sim. isso, mas isso me atrapalhou a me converter. Sim. Por quê? Eu me via todo certinho, aí o que era o testemunho que as pessoas diziam? Não, só é evangélico o ex-drogado, o ex-prostituto, o Sim. ex-problemático, o liso,
não é? O enfermo que está quase à morte, aí entrega a sua vida a Jesus. Sim. Porque isso é normal. A tendência do ser humano é buscar a Deus num momento de caos. Isso é a tendência. Exato. Só que sem conhecimento, eu dizia comigo mesmo e dizia às pessoas quando falavam de Deus. Não, eu já tenho Deus. Todo certinho, eu já tenho Deus. Só que quando eu fui confrontado com uma ministração, Débora, eu só precisei ouvir a palavra uma vez. E quando eu fui, Luciana tinha se convertido há 3 meses antes, eu ficava olhando para ela e para o ministro. Só que o ministro tinha dito, o pessoal tinha dito, ele está vindo de fora, nunca veio aqui. Então não teve tempo de Luciana conversar com ele. Mas esse homem falou a minha vida. Sim. Ele disse assim, Débora, você que pensa que é todo certinho. Eu disse, esse homem só faltou dizer, eu estou falando com você. E assim, não tem muitas pessoas, né, que são assim. Não, aí ele disse, mas você não é pelo que você faz ou deixa de fazer. Você precisa de Deus por causa da sua natureza, que é pecaminosa. Aquilo ali fez. Débora, quando ele disse aquilo, porque a gente só vai a Deus se a gente passar por Jesus. Isso. Eu até falei na aula, né? Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por ele. Então, eu precisava reconhecer Jesus como meu Senhor, crer com o meu coração e confessá-lo Com a sua boca. com a minha boca. Não é? Que Deus o ressuscitou dos mortos e que ele agora é o meu Senhor, é o Senhor da minha vida, é o meu tudo. Então, aquilo dali mudou. Eu precisava mudar de natureza. E aí eu entendi que no momento exato que eu fiz aquilo, instantaneamente eu fui transportado do império das trevas para o reino da luz. Eu fui, mas no momento que eu fui, eu não entendi aquilo, porque eu fui só apresentado a Jesus. E esse é o primeiro conhecimento, é a gente entregar a nossa vida ao Senhor. A partir daí, como ele é o oleiro e nós somos os vasos, o oleiro precisa moldar o vaso, para o vaso ficar bonito. Sim. Porque eu cheguei para o Senhor como um carvão, mas na verdade, nós somos um diamante nas mãos do Senhor. Mas precisa ser lapidado. Sim. Quem vai nos lapidar? A palavra. A palavra. O conhecimento dela vai moldar a gente à vontade de Deus. Por isso que é tão importante a gente estar falando sobre esse assunto. A gente está falando sobre a palavra. E a gente se tornar apaixonado por ela. Sim. Sabe, como aquele casal de namora, quando a gente namorava, né? E a gente tinha desejo, não queria sair de perto um do outro. Não via a hora, né? Não via a hora de chegar, para estar junto, conversando. Mesmo que não tivesse conversa, a gente inventava. Exato. Então, assim é. A palavra de Deus diz que a gente não deve se apartar dela. A gente deve atar ela no nosso pescoço. Nossa. Olha que coisa tremenda. Sabe, atar ela no nosso pescoço. Para onde a gente for, a gente tem que ir com ela. Então, isso daí, Débora, faz toda uma diferença. Sim. Na nossa vida. Sabe, é esse amor mesmo, é essa atenção, e é a gente colocar ela acima de tudo. Ora, se Deus colocou ela acima de tudo, não podemos colocar nada à frente dela. Exato. Nem nossa família. Exato. Porque, Débora, a gente deve amar o Senhor acima de tudo. Isso. E quando a gente diz amar o Senhor acima de tudo, É a tudo. palavra e o Senhor é um só. Isso. Então a palavra ela está naquele nível. Entendeu? Porque é ela quem vai nos nortear Exato. a sermos melhores maridos, melhores esposas, melhores filhos, melhores pais e melhores patrões. Isso. E tudo que nós intentarmos fazer, ela tem condições de nos mostrar que a gente pode ser melhor. Como eu amo essa palavra. Eu também. Você falando aí, me veio uma comparação. Eu gosto de fazer comparações simples, assim, que a gente entende melhor. Deus e a palavra são um só, você disse. Isso. Se eu digo que tenho Deus, mas eu não tenho a palavra, eu tenho um pai mudo. Verdade. Não é? Perfeita sua colocação. Um pai mudo, porque como é que você vai se relacionar e também filtrar? Porque quando você começa a ler a palavra, vão vir outros pensamentos, Isso. outras... E como é que você vai filtrar se aquilo realmente provém do seu pai? Você precisa conversar Justo, com a seu gente pai. fica da boca para fora. Quando a gente diz, eu amo o Senhor, eu amo o Senhor. É da boca para fora, se a palavra não está no mesmo nível. Por quê? Jesus, no Evangelho de João,
Ele disse assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Olha aí. Então não Será que nós adianta a amamos gente a não. Deus? Olha, a gente pode enganar até a gente mesmo, Mais a Deus. mas a Deus a gente não engana. Não Então, engana. dizer que a gente ama o Senhor e a gente não ama a sua palavra, a gente coloca ela de lado. E Débora, eu posso dizer isso a você, porque no início da minha caminhada cristã, e lá se vão 30 anos, eu era um crente domingueiro. Sim. E a Bíblia ficava dentro do meu carro. Ou na minha bolsa quando eu ia trabalhar. E Lucerna colocava na bolsa. Do jeito que ia, ela voltava. Falou sobre isso. Ela disse que entrava lá no banheiro. Você tomando banho. Eu vou ver se Beto leu a Bíblia. Pronto. Do jeito que ia, ela voltava, Débora. Porque você não Então, no tinha início consciência. da minha... Nunca me desviei. Sim. Nunca me desviei. Ora, eu era todo certinho, como eu falei. Eu continuei certinho. Mas esse certinho, com aquilo que eu sabia, que eu entendia como certo. Aham. Mas e eu não me expunha. Era o seu certinho, mas não agradava ao Senhor. Justamente. Nos meus conceitos, né, que eu formei da minha vida, Sim. do conceito de certeza, de coisas certas. Mas chegou um dia que, assim, como um estalo, eu descobri, na palavra, que o desejo de Deus... Aí, que coisa maravilhosa. O desejo de Deus é que todo homem seja salvo e que chegue ao pleno conhecimento da sua verdade. Quando eu me deparei, Débora, com aquela passagem, dizendo que o desejo dele... Ora, se eu digo que amo ao meu Senhor, que ele é o meu Pai, e o desejo dele é que eu conheça ele, conheça a sua verdade, o que é que eu estou fazendo com isso? Aí eu mergulhei. Nunca mais, Débora, eu me apartei dessa palavra. Glória a Deus. Quando eu fiz o Rema, você agora está provando dessa escola poderosa. Meu Deus. É incrível. Eu fiz o Rema em 2000, 2001. Eu chegava na aula, eu queria entrar na cabeça do professor. Eu brinquei, eu até comentei, disse, eu escrevia tudo que o professor falava. Tudo. Eu ficava encantado. E eu dizia comigo mesmo, eu dizia, rapaz, quando acabar o Rema, eu vou continuar fazendo, eu vou fazer várias vezes. Só que Deus, ele sempre tem algo mais pra gente. Então, de fato, eu fiz isso, eu mergulhei. Eu ia para aulas, eu queria chegar antes, eu queria sair depois, sabe? Os livros que os professores, eles falavam, eu adquiria, eu ia ler, eu ia buscar, eu ia meditar na palavra. Eu fazia como o bereano, o povo bereano de Atos. Eu ia conferir se era aquilo mesmo. Sim. E quando eu descobria que era aquilo mesmo, meu Deus, quanto tempo eu perdi. Quanto tempo eu perdi, eu era para saber disso tudo. Né? Mas a gente precisa ter paciência conosco mesmo, porque é de um degrau de glória a outro degrau de glória. Sim, não é? sim. De revelação em revelação. Que é o que você está provando, Débora. E aproveita esse tempo. Sabe? Aproveita esse tempo que você está provando cada detalhe, cada palavra, cada aula daquela, sabe? Porque Deus, ele tem colocado no bom depósito do teu coração, mas não é só para você, não. Isso daqui, com certeza, não é só para você. Realmente é para você ser um rio. Amém, glória Não é? a Deus. Deus não nos chama como represas. Represa retém. Deus nos chama como rio. E aonde um rio passa, ele traz vida. Glória a Deus. E assim somos nós, canais de Deus aqui na terra. Para fazer a vontade dele. Mas para fazer a vontade dele, a gente precisa saber qual é a vontade dele. E a vontade dele está expressa na sua palavra. Tudo volta para a palavra. Onde está a sua Bíblia? Porque Onde está a sua ela Bíblia? é o maior tesouro da vida. Da vida. Porque é nela que nós vamos encontrar o sentido da vida, o propósito de nossa existência. É verdade. Eu amo. E cada vez... Porque às vezes a gente lê um livro... Ah, já li um livro, agora eu vou ler outro. Ler de novo, porque há outras revelações ali. É infinito. A Bíblia é infinita. Um dia desse eu fui pesquisar a quantidade de palavras que tem na Bíblia. Eu não lembro não, mas são muitas. Muitas palavras. Então, olha só, Deus está falando conosco. E se a gente não despertar, como você despertou, como eu, e não tivermos essa consciência, estaremos nos alimentando mal com o que o mundo vem oferecendo a gente. E você falando aí, me veio também à mente sobre a vida ocupada que levamos. Sim. E aí você fala assim, não, eu vou ler a Bíblia depois que eu fizer isso, que eu fizer aquilo. Um dia desse eu estava em casa, e eu gosto muito também das coisas organizadas. E aí eu olhei assim, sabe, eu disse, ai meu Deus, eu acho que eu vou organizar. Mas era o único tempo
que eu tinha para me dedicar à palavra. E aí veio Marta e Maria na minha mente. E aí, eu vou me dedicar ao que vai um dia perecer, porque a casa vai ficar lá. Sim. Né? Quem vai ser arrebatado serei eu. Perfeito, perfeito. E aí eu disse, não, eu vou me dedicar à palavra, porque muitas vezes a gente se deixa levar mesmo, verdade. né, pastor? A gente se deixa levar, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que ficar com meus filhos, eu tenho que fazer isso. Ei, para tudo. Nós precisamos colocar a palavra no lugar dela, porque no dia mal, justamente, é ela que vai te sustentar, é essa palavra que nos sustenta. Então, assim, foi difícil para mim, porque eu sou muito ruim quando eu acordo, sabe? Eu digo, quando eu acordo, é a hora que o inimigo diz, é agora. É agora. Pronto, então, assim, eu comecei a colocar minha carne no lugar. Sim. E com a matéria da sua esposa, né, Lucerna, fruto do Espírito, ela falou muito sobre as obras da carne. E a nossa carne, como você disse, ela não quer acordar. Ela não quer. De jeito nenhum. Hoje, né, quando eu fui acordei muito cedo, eu tenho um bebezinho, então a vida, né, de mãe é bem corrida, que amamenta e tudo. E aí eu acordei, eu disse, Jesus, chega, né, força, porque eu vou. E aí quando eu já estava arrumada, né, peguei o carro para sair, sabe, eu digo, coloquei minha carne no lugar. Colocou no lugar. E a alegria do Senhor, Isso é a minha mesmo. força. E já estava feliz. Sabe? Porque eu entendo, e entender isso, gente, é muito importante. É importantíssimo. Entender que a palavra de Deus, nós não vamos ter outra coisa nesse mundo mais importante que a palavra de Deus. Isso nós mesmo. não podemos dizer, eu conheço a Deus, e não conhecemos o que Ele fala. Isso. Eu falava muito assim pro meu irmão, Sanderson, como é que Deus fala? Ele podia pegar a Bíblia e dizer, tá aí. Tá aí. Tá aqui, olha só quantos livros existem. Agora, não valer com um senso crítico, né? Justamente, um coração fechado. É necessário, quando a gente aceita Jesus, realmente isso está no seu coração. Então, se você é desejoso por provar, nossa, o que essa Débora e e o pastor estão conversando aí? Eu quero provar isso. Então, se abre, reconhece. Porque a palavra reconhecer, ela veio muito forte para mim no dia que eu entendi que não era na minha força. Sim, sabe? perfeito. De fato, nós precisamos ser humildes para chegar a Deus. Os arrogantes, eles não chegam ao Senhor. Os orgulhosos, eles não chegam ao Senhor, porque estão cheios deles. Isso mesmo. Como é que Deus vai entrar na sua vida? Como é que o Espírito Santo de Deus vai habitar dentro de você? Porque nós somos a casa do Senhor. Se tá cheio de coisa lá dentro. Ele só pode entrar se você esvaziar. Então, para a palavra entrar, nós precisamos reconhecer o que estamos ouvindo, reconhecer com quem estamos, reconhecer o que estamos priorizando. Perfeito. Onde está a nossa Bíblia? Onde está? Isso e ela precisa estar no nosso coração. É fantástico essa pergunta, não é? A gente ficar pensando sobre onde está a minha Bíblia, onde né? Está? Onde está a minha... E não é realmente um livro por si só. Não é. Como livro, tem pessoas que até, eu brinco, né? Coloca embaixo aqui das axilas, né? Fazer bem chique. E diz, eu tô com a espada do Espírito. Não está. A Bíblia, ela, ou aberta dessa forma que está, ou fechada, sabe? Não vai fazer muita diferença de um livro qualquer. A diferença da Bíblia, sabe, na vida de uma pessoa vai ser daquilo que ela coloca para dentro dela, né? E que ela entende como verdade. Isso vai fazer uma diferença. Com certeza. Né? Ela vai considerar e vai colocar como prioridade. Isso é fantástico, essa questão de prioridade, porque a gente precisa honrar ao Senhor, né? A Bíblia fala sobre honrar a Deus. A Bíblia fala sobre a gente colocar Deus em primeiro lugar e a sua palavra em primeiro lugar. Então, por exemplo, é como quando a gente está no aniversário e a gente vai partir o bolo, né? A gente canta os parabéns e depois, na hora de partir o bolo, quando vai partir, todos perguntam, para quem vai a primeira fatia? Isso foi um tema de um podcast meu, o primeiro pedaço do bolo. Para quem é o primeiro pedaço? Aquele primeiro pedaço do bolo é o mesmo tamanho de todos os outros. O primeiro pedaço do bolo, você não pega a metade do bolo e dá a alguém que você vai dar. Não, é o mesmo tamanho. É a primeira parte. Mas só que aquilo simboliza honra. As primícias, As primícias, né? O que nós estamos fazendo com a nossa vida? Né? Quem é a nossa primícia hoje? Exato. Entendeu? É uma verdade essa questão dessa vida corrida,
né? Você, quando a gente começou aqui, você disse o pastor, que além de pastor da igreja, é uma igreja razoavelmente grande, temos escola, né? Eu tenho 2 filhos, já tenho um netinho de 2 anos e tenho na atividade da PRF, não exerço a profissão de engenharia, porque não tinha mais nem como exercer. Não é. Mas eu cheguei a um tempo de ser PRF, estar no ministério e ainda exercer, ainda construir. E com os filhos pequenos aí, na época, né? Então, assim, é muito corrido, mas nada disso é suficiente para impedir de eu buscar ao Senhor. Exato. Então, nós precisamos também ser sábios. Por exemplo, quando eu volto lá, eu trabalho naquele posto lá de São Gonçalo, do Amarante. Sim. Pronto. Quando muitas vezes eu agora estou indo de viatura trabalhar, mas quando eu voltava, vinha no carro, eu pegava justamente o horário de pico de manhã, de 7 às 8 da manhã. Do posto para minha casa, eu moro no Tirol, em horário normal eu gasto 15, 20 minutos. Então, nesse horário de 7 da manhã, eu chegava na minha residência em torno de 8, 8h15, 8h30. Ou seja, mais de 1 hora no trânsito. Então, o que era que eu fazia naquela 1 hora? Ficava lá no volante, reclamando, questionando, murmurando, estou cansado. Não, aproveitava, orava em línguas, colocava um louvor, ou muitas vezes uma ministração, ou muitas vezes a palavra lida. Porque, Débora, hoje nós somos indesculpáveis. Então, você que diz, eu não tenho tempo de ler, a minha vida é muito corrida, eu estou isso, eu estou aquilo. Deixa eu dizer, nós somos indesculpáveis. Por quê? Porque hoje nós temos os nossos smartphones, a gente pode colocar o aplicativo da Bíblia. Tem Bíblia online que tem o áudio. Aí eu não tenho tempo de ler, mas que você pode colocar ali e você pode ouvir. Você pode botar no seu carro. Se você está no ônibus, você pode também estar ouvindo, aproveitando o tempo. Perfeito. Remindo o tempo. A Bíblia diz que nós devemos remir o tempo. O que é remir o tempo? É aproveitar o tempo. É saber usar. Mas é porque eu queria me dedicar um pouco, então acorda meia hora antes. Sim. 15 minutos antes. Eu garanto que se... Pronto, hoje eu estou fazendo uma mentoria e é de 5h30 às 6h. É fantástico, é algo maravilhoso. Da manhã mesmo. Toda manhã, são 90 dias. Hoje foi o 40º dia. E é de 5h30 às 6h. O normal meu era me acordar um pouco mais tarde. Mas é tão bom, é tão bom, é tão bom, é salutar, tanto é espírito, alma, para o corpo também, que é como a reeducação alimentar e tantas coisas boas que eu estou recebendo de instruções, que eu estou me acordando antes, bem antes. E nesse ínter aí, dessas meia hora, eu oro, eu leio, eu faço muitas vezes meu maná, que eu escrevo todos os dias, há 8 anos. Você escreve para Deus? Eu escrevo e envio maná diário. Ah, que legal. Esse maná diário, ele tem chegado aos confins da Terra. Japão, Europa, Estados Unidos, África, toda a América. Foi algo que o Senhor tratou comigo para que eu pudesse enviar para a membresia da igreja, isso há 8 anos atrás. Por como eu não tinha tanto tempo de estar visitando os membros, eu digo, eu preciso entrar na casa deles todo dia. E o que foi que o Senhor disse? Entre com a palavra. Não é você que precisa entrar. É a minha palavra. Porque onde então, minha palavra chega, eu chego, né? É uma forma de eu ter buscado, naquela época, apacentar as ovelhas todos os dias. Então, todos os dias eu escrevia uma mensagem para cada um. A princípio, era só escrevendo mesmo um versículo e uma explicação daquele versículo. Uhum. E aí as coisas foram melhorando, né? A gente vai melhorando. Vai. Na pandemia, eu comecei a fazer o YouTube também, colocando no YouTube. E aí, certa vez, Débora, para ser bem rápido desse testemunho, que é muito forte, uma membro da igreja chegou para mim e disse, pastor, por que o senhor não faz o áudio? Porque eu tenho um irmão que é analfabeto e eu tenho que ler para ele o que o senhor escreve. E eu, tá bom. E eu comecei a fazer o áudio do maná. E eu comecei a mandar o áudio e a escrita. Certa vez uma pessoa chegou e ligou para mim, mandou uma mensagem e disse, o senhor é o pastor Palhano? Eu disse, sim. Se o senhor não me conhece, eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul.
E eu quero lhe dizer, quero lhe agradecer pelo maná que eu estou recebendo de uma outra pessoa, não era de mim. Senhor, que coisa Porque o seu maná tem chegado, eu lido com cegos. linda. E esses cegos estão recebendo do seu áudio. E muitos deles têm se convertido ao Evangelho. Aleluia. Uau. Débora, pessoas que na UTI esperam, botam para ouvir. Aí pessoas mandam mensagem e dizem, pastor, eu quero lhe agradecer, porque através do seu maná, uma pessoa se converteu. Glória a Deus. Então são coisas que são cada testemunho que eu escuto de fora do país. E a graça do Senhor repousa sobre você, né, Então Roberto? vai ter pessoas, Débora, que eu nunca vou conseguir abraçá-las. Nunca Mas vou a conseguir palavra- olhar olho no olho. Mas a palavra chegou. Amém. E é como se você fosse sendo essa ferramenta para alcançar a vida dessas pessoas. Aleluia. Não tem preço. Não tem. Entendeu? As pessoas acham que você vai ler, é tipo, então você vai se esforçar e vai ganhar de Deus. Não é. Quando você busca a palavra de todo o coração. A paz. Ei, tem como descrever? Não, porque excede todo entendimento, né, pastor? Excede. Essa semana, minha mãe, ela se converteu recente e ela está nesse despertar agora da palavra e está fazendo rema comigo. Que Louvado bênção. seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E aí, teve um dia que ela teve que me esperar dentro do carro e eu fui pro dentista. E aí, quando eu voltei, ela tava lá. Oi. Aproveitando o tempo, lendo. Nossa, naquela hora, assim, Que o Senhor coisa ministrou no meu maravilhosa. coração. Eu amo quando vocês fazem isso. Deus fala, eu isso amo mesmo. quando você ama a minha palavra. Isso mesmo. Porque um pai, você é pai, você entende, ama quando um filho obedece. É isso mesmo. Quando ele entende o que é bom. Porque Deus é bom e Ele quer que nós vivamos, Isso. que a gente viva bem. Isso. Porque essa foi a ideia original que Deus criou, os céus e a terra, o mundo, o jardim, foi estar perto de nós. O professor Fabiano, Cristo aquele que cura, ele deu essa matéria, ele falou, não tinha nem espinhos. Entendeu? No Não jardim tinha. dele não tinha nem espinhos. Ervas Então, tudo daninhas era- não tinham ervas tinham. daninhas. Então Deus é bom e a sua palavra é boa e Deus é é ela tão, que De- sustenta. Deus é tão perfeito, Débora, que quando ele criou todas as coisas e o mal não tinha influência aqui na Terra, Sim, porque assim, só em Gênesis 1 e 2 que o mal não teve influência na Terra. sim. Ali era Só em Gênesis tudo- 1 e 2 que o reino de Deus ele era evidente 100% aqui na Terra. E se você for ler o capítulo 1 e o capítulo 2 de Gênesis, você vê que não tinha nenhuma imperfeição. não tinha. Que até as árvores, todas elas, foram criadas para frutificar. Hoje nós temos árvores estéreis, que a única finalidade delas é dar sombra. Mas isso foi por causa do mal que entrou no mundo. Exato. Não é do erro que Adão cometeu e a terra foi amaldiçoada por causa disso. Sim. Então, Gênesis 1 e 2 mostra a perfeita vontade de Deus Sim. para nós viver. Que esse dia vai chegar. Sim. Esse sim. momento vai chegar e nós vamos viver na eternidade com o Senhor. Porque a sua palavra nos garante isso. Sim. E enquanto nós não estamos lá no... Assim, porque sempre que eu vou conversar com Deus, eu sempre digo, eu vou ali no jardim. Uhum. Porque é Perfeito. exatamente isso que nós experimentamos. Perfeito. Nós voltamos para o jardim, porque essa é a isso perfeita mesmo. vontade de Deus, é o jardim. comunhão, estando, né? A comunhão. E mesmo estando nesse mundo. Sim. Um mundo de notícias ruins, Não. de catástrofes, um mundo caído. Então, nós podemos experimentar É. a paz de Deus, É sabe? isso aí. E só podemos experimentar com a palavra. Isso Você mesmo. não pode ter um pai ou um Deus mudo. Nós precisamos ter um pai que fala. Isso Você mesmo. fala E e ele ele fala. também fala. Porque aí nós vamos experimentar a perfeita vontade do Senhor. Isso é muito É. real. E é tão real, e a gente experimenta isso em nossas vidas, né, pastor? Uhum. Que nós precisamos falar isso para as Não, pessoas. por isso que a gente fica desse jeito, Por empolgado. isso, A gente tá aqui eu nem vi empolgado. tempo aqui. Porque, de fato, né, quando falamos da palavra, o Senhor está aqui conosco. Isso mesmo. E há uma alegria. Há uma Muita alegria quando a gente Não é entende. peso. Não é É peso. prazer. É prazer. É isso mesmo. É prazer. Nossa, às vezes eu vou dormir, aí todo mundo dormiu, né? Eu digo, oba! É o melhor momento. Vou ler a Bíblia. É isso mesmo. E eu digo, Senhor, e antigamente, sabe o que eu fazia antes de dormir? Eu ia olhar a vida do povo lá no Instagram. Pois Tu é. acredita? E é um vício. É um vício. É um vício. E Quantas você pessoas segue não tantas- fazem isso, Quantas né? pessoas não fazem Estão isso? perdendo esse tempo. Exato. E hoje, não.
Hoje meu telefone fica... Se eu pego meu telefone é para ler a Bíblia. Eu, inclusive, desativei notificações e coloquei a Bíblia aqui bem no primeiro, Sim. ó. Porque ela é o É isso primeiro. mesmo. E aí, antes de dormir, eu leio a palavra de Deus. Às É vezes não que consigo nem benção. dormir, porque você entende, né? A É palavra isso de Deus mesmo. é maravilhosa. Glória a Deus. Finalizamos por É, aqui, né, olha aí. pastor? Muito obrigada. Foi tão Que rápido, bênção, né? Foi rápido. Que bênção. Amém. Eu espero que você tenha sido alcançado. Onde está a sua Bíblia? Leia a palavra de Deus, porque Deus e a palavra são um só. Isso Não mesmo. deixem, não deixem, não deixem de ler a palavra do Senhor. Ficamos aqui com mais um podcast Deus e Débora e até a próxima.